Uma dúvida que chega muito aqui nesse canal, não só nesse canal, mas em vários outros canais automotivos quando eles falam de Fiat Brava, e também nos grupos de Facebook, é se esse carro aqui, não só na versão Essence, câmbio manual, câmbio Dual-Logic e até mesmo X-Jet, se eles são bons carros assim para primeiro carro, se é uma boa opção. Esse Fiat Brava aqui, ele é o meu primeiro carro, então eu tenho um certo conhecimento de carros para dar essa dica se vale ou não a pena pegar esse carro para primeiro carro, seria uma boa opção ou não. Então, quero trocar uma ideia com vocês a respeito disso e quero também falar sobre uma coisa que muita gente pergunta também aqui nesse canal: qual é a renda mínima para manter esse carrinho aqui? Não só esse carrinho também, eu vou falar das versões com câmbio Dual-Logic e das versões X-Jet. Assim, qual é uma renda mínima ali que eu recomendo? Beleza, meus amigos? Mas antes de qualquer coisa, você chegou aqui de paraquedas, cara, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa seu like e comenta aí se você concorda ou discorda de algo que eu vou falar aqui para vocês. Beleza, meus amigos? Bom, vamos lá. Vamos começar com a renda mínima, pessoal. Bom, antes de qualquer coisa, eu já vou falar aqui para vocês que eu não concordo em olhar única e exclusivamente para a renda mínima para saber se você consegue manter ou não um carro. Porque existem muitas outras variáveis na realidade de cada pessoa que vai determinar se vale ou não a pena ter um carro. Tem pessoas que, por exemplo, vai ter muita grana e ainda assim é uma pessoa que vive endividada, vive fazendo dívida, ou tem filho, mora sozinho, tem custos elevados ali, e às vezes determinado carro, só porque a pessoa ganha bem, não significa que ela vai conseguir manter tal carro, tá? Eu já falei sobre isso em um vídeo que eu vou deixar aqui no card, então veja esse vídeo antes de analisar única e exclusivamente só a renda. Eu acho que isso é um tanto quanto perigoso e pode levar as pessoas ao erro, beleza? Mas assim, ainda assim as pessoas gostam de números e eu vou dar número para vocês. Para manter um Fiat Brava Essence com câmbio manual igual esse aqui meu, eu acho que um valor tranquilo ali para manter, um valor de salário, né, no caso, salário líquido, lembrando, não é 3 mil de salário mais 1.000 de alimentação, isso não existe, pelo amor de Deus, é 4 mil líquido que você tem na mão. Você consegue manter esse carro de boa, seja ele financiado, seja ele quitado, você consegue ter esse carrinho. As manutenções, por exemplo, preventivas, de troca de óleo, filtro, você vai tirar de letra, não vai precisar se esforçar para nada. E as manutenções corretivas, como por exemplo suspensão, às vezes de embreagem, você vai conseguir fazer tudo certinho, beleza? O IPVA, por exemplo, desse carro, aqui no Rio de Janeiro é em torno ali de 1.200, então é ali 25% do salário, 30% do salário ali, quando o cara ganha 4 mil, então dá para ele fazer um esforcinho ali, às vezes pagar logo tudo de uma vez, entendeu? Então 4 mil é um número seguro. Agora, quando se trata de um carro com câmbio Dual-Logic, né, um Bravo com câmbio Dual-Logic, se for ali o Sporting, por exemplo, que vai ter teto solar também dá ali uma manutençãozinha extra, ou as versões X-Jet, eu já recomendo um custo ali ou melhor, um salário ali de pelo menos uns 6 mil reais. Lembrando, 6 mil reais líquido, que é o que o cara tem na mão, beleza? Por quê? Bom, o X-Jet é autoexplicativo, é um carro esportivo, o seguro vai ser mais caro, tem mais peças para quebrar também, não é nem questão de consumo, eu acho que o X-Jet é um pouquinho mais econômico do que o 1.8. Mas são mais coisinhas ali para dar defeito, que você tem que ter uma rendinha ali a mais para poder tancar, entendeu? E para poder, obviamente, tancar no sentido, tipo assim, estar preparado para surpresas, ter dinheiro ali para fazer também outras coisas, né? Porque a sua vida não vai só se resumir a carro, você vai querer investir, você vai querer fazer outras coisas na sua vida. Então assim, 6 mil reais é uma grana suave para você ficar de boinhas com esse carro na versão T-Jet. Eu também recomendo essa mesma renda para o cara que quer na versão Dual-Logic, ou melhor, na versão com câmbio Dual-Logic, né? Porque o Dual-Logic, a manutenção corretiva dele, ela vai ser bem cara, tá? E a preventiva é praticamente ali metade desses 6 mil, né? Os 3 mil gira por volta. Então assim, tudo bem que essa manutenção corretiva que você faz no câmbio Dual-Logic, você não vai fazer toda hora, você vai fazer ali a cada 50 mil, 60 mil quilômetros. Vai depender ali da unidade, do carro, etc. Mas, ainda assim, é uma manutençãozinha cara. Então, recomendo para vocês aí, essa renda aí, para ficar seguro. Lembrando, num cenário onde o cara tem poucas contas para pagar, custo de vida baixo, solteiro, mora com os pais, praticamente ele ajuda pouco em casa. Então assim, esse cara ele vai conseguir manter, tanto não só o carro em si, como também o consumo, né? O consumo é um consumo elevado. Então assim, é isso aí, meu parceiro. É o que eu recomendo para vocês em relação à renda, quando você fala de números. Mas como eu disse, é sempre bom analisar bem a sua situação para ver se é compatível. Lembrando, eu fiz um vídeo sobre isso. Show? Agora,
vale não a pena ter esse carro como primeiro carro? Vamos lá. Eu vou usar, obviamente, a versão mais simples de manter, que é essa aqui minha, certo? Que é a Essence, com câmbio manual, como uma régua geral para todos, e aí você consegue tirar a sua própria conclusão. Beleza? Mas eu vou falar aqui, você vai entender o que eu quero dizer. Show? Vamos lá. Esse carro aqui, um Bravo no caso, com o motor 1.8 e-torque, ele é tranquilo em relação à manutenção, né? A manutenção dele é tranquila em relação a motor e suspensão. É de boa, qualquer mecânico vai tirar de letra. Só dar uma olhada aqui. Qualquer mecânico tira de letra, pessoal. Qualquer mecânico, até Tião, ele vai conseguir mexer nesse carro, porque é um motor de concepção antiga, então não é algo muito trabalhoso de se manter. As peças em si, não vou dizer que são baratas, tá? Porque aí eu vou estar mentindo para você, mas também não são caras. É o que é esperado assim de um carro médio, beleza? Um carro médio vai ser um pouquinho mais caro se você for comparar com, por exemplo, carros de entrada, mas se você for comparar com carros médios, você vai ver que a manutenção desse carro, além de ser mais simples, lembrando, motor e suspensão, você vai ver que é mais simples, como também é um pouco mais barata em relação a outros carros médios, beleza? Inclusive eu acho que deve ser ali, se você comparar com o Vectra, com o Astra, que são carros médios com manutenção barata, ele chega próximo também, porque a manutenção desse carro também é barata, beleza? Mas barata para um carro médio, pessoal, não barata comparada a qualquer carro, não barato comparado a um Clio, comparado a um Honda Fit, não, comparado a um carro médio, beleza, meus amigos? Isso aí é uma coisa que o cara que vai pegar o primeiro carro, ele não vai precisar se preocupar. O que pega mesmo, na minha opinião, é em relação à parte externa, acabamento e alguns acessórios, porque você simplesmente não encontra, né? No caso de motor e câmbio, apesar de algumas peças de suspensão desse carro serem únicas para ele, extremamente você consegue encontrar muito fácil. Agora, acabamento, por exemplo, você não encontra nada, porque vendeu pouco, tem poucos Fiat Bravos por aí. E o que você encontra vai ser de desmanche, e vai ser caro. Isso que me deixa, inclusive, muito bolado com esse carro, porque tem muita peça de desmanche que é muito cara. Eita, meu filho, pra que frear desse jeito sem dar seta? Que isso? Fechar, no caso, né? Enfim, é cara, certo? Você vai ter dor de cabeça ali, às vezes, pra encontrar alguma coisa besta. E é isso, cara, não tem muito o que fazer. E é bizarro, porque, tipo assim... passei por um buraco, pessoal. Então, assim, o cara que... Aí que tá, né? O cara que vai comprar o primeiro carro, é interessante que o primeiro carro dele seja um carro ali que você consiga encontrar as coisas certinho, né? Peça de suspensão, peça de motor e peça de acabamento também. Principalmente porque o cara que vai comprar o primeiro carro, muitas vezes ele vai fazer algumas cagadas ali, né? Vai, por exemplo, ralar no meio-fio, vai bater em algum outro... Não bater, né? Mas vai acabar dando uma encostada em algum carro ali no estacionamento, ou no poste, ou em alguma coisinha assim, vai ralar alguma coisinha. Na maioria das vezes dá para reparar em uma oficina ali que faz a reparação da autoestética, mas na maioria das outras vezes você vai ter que trocar às vezes a peça inteira. Por exemplo, se você bater um retrovisor, cara, o retrovisor desse carro é caro e você não acha muito fácil. Tem alguns retrovisores do Bravo, por exemplo, que tem ali o aquecimento no retrovisor. O meu acho que não tem isso aí. Tem uns que tem. E aí você vai pagar ainda mais caro num retrovisor de um Fiat Bravo. Então, assim, você vê que tem esses detalhezinhos assim, que o cara que vai comprar o primeiro carro, que vai usar esse carro com o primeiro carro, ele vai ter essas dores de cabeça, entendeu? Ele vai ter essas dificuldades, sabe? Então, assim, por isso que eu fico meio assim em recomendar. Tem também um outro ponto que eu acho muito válido a gente comentar e que eu vejo que poucas pessoas falam sobre isso na internet, que é em relação à parte eletrônica desse carro. E quando eu digo eletrônica, não é elétrica, não estou falando em fiação, não estou falando nada disso, que também não é muito bom, tá? Mas assim, qualquer auto elétrica, eles já vão matar de letra, assim, se você tiver alguma coisa ali consumindo motor não, bateria do seu carro, eles vão matar de letra. O problema é mais a parte eletrônica, porque esse carro, ele tem muitas tecnologias que era muito da linha Fiat, da época ali de 2013, que seguia ali no Linea, Bravo, Punto, Ideia, Estrada. Esses carros assim da época, eles têm suas tecnologias. E o problema elas duraram muito pouco tempo. E aí, se alguma dessas coisas dá problema, você vai ter um probleminha ali para caçar conserto, reparo e afins. Entendeu, meus amigos? Vou dar vários exemplos aqui. Na verdade, eu tenho dois que aconteceu comigo, que foi a central bulimia, que ela é crônica de quebrar nesse carro, que aí, por exemplo, aqui, não sei se dá pra ver aqui que tá de dia,
mas o odômetro fica piscando. E aí você vai levar numa autoelétrica, ou melhor, numa loja de acessórios, os caras não vão saber mexer. Às vezes não vão nem saber o que é esse problema. E às vezes não vão nem se prezar a pesquisar no Google para saber o que é, para você ter uma noção. Porque eles não querem saber. Eles só não mexem, só não aceitam o serviço e acabou. Sendo que é uma coisa simples, sendo que é só fazer um elemento de proxy, retirar ali o módulo, acabou, você resolve, não fica mais piscando esse odômetro. E você também bota ali uma multimídia e já era, não precisa mais sublimir para nada, certo? Tem também o módulo do airbag, às vezes dá um probleminha, às vezes aparece a luz de ABS. E tem uma outra coisinha aqui que eu tive problema, que eu mostrei aqui no canal como que eu resolvi, que foi as travas elétricas. As travas elétricas desse carro, elas são só dele, certo? Quer dizer, não são só dele, né? É da linha Fiat, eu já vi outros Fiat que tem essa trava elétrica compartilhada, mas ela não é tipo uma trava elétrica genérica, não tem como você sair trocando ela. E ela meio que é acoplada ali ao sistema da bateria, mas eu sei que o módulo da trava elétrica ela fica aqui embaixo do banco. Então assim, não é qualquer autoelétrica, ou melhor, não é qualquer loja de acessórios que sabe disso, né? Estranhamente eles mexem com isso, as lojas de acessórios mexem com travas elétricas e tal, mas não é qualquer loja de acessórios que sabe disso. E aí você tem que caçar uma loja de acessórios para poder ver se os caras sabem mexer, ou às vezes até achar uma oficina de módulos automotivos, que aí eles vão saber onde está esse módulo. Se não sabe, eles vão procurar, e aí eles vão fazer ou o reparo ou a troca. Aí a troca eu acho que o buraco é mais embaixo, mas geralmente dá para fazer o reparo, porque geralmente uma oficina de módulos eles vão ter conhecimento suficiente para ali abrir o módulo, ver o que está pegando e fazer o reparozinho bonitinho. Você vê? Então assim, um dono de primeiro carro, você acha que ele vai ter essa noção? Eu acho que não, entendeu? Você acha que ele vai ter às vezes a mísera sagacidade de perguntar, tipo ali no grupo, no Facebook, WhatsApp, esse tipo de coisa? Às vezes não, entendeu? Então é aí que fica esse ponto, sabe? Não é qualquer primeiro dono de carro que vai ter essas manhas para conseguir resolver alguns probleminhas que são muito únicos desse carro e que você vai ter que dar uma suada ali para resolver, entendeu? Não tô falando que esse carro vai ficar dando problema o tempo todo, mas de vez em quando ele pode dar um probleminha chato, você pode ser sorteado, né? Eu fui sorteado algumas vezes e tive que resolver esses probleminhas. E para resolver eu tive que andar, fiz vídeo aqui no canal, procurei em grupos, procurei na internet, em vídeos de YouTube, para daí resolver esses problemas e conseguir resolver. E na maioria das vezes, cara, o maior problema não foi nem tipo, não, foi caro para resolver. Não, às vezes o problema foi tipo, foi barato de resolver, mas foi chato de achar alguém que resolva, entendeu? É claro que se você largar esse carro numa concessionária, você vai tomar facada, entendeu? E talvez até ser mal atendido, né? Porque todas as vezes que eu levei esse carro aqui em concessionária, eu fui muito mal atendido. As pessoas, elas te olham como se fosse sei lá, um dono de carro velho. Tudo bem que esse carro é velho, mas pô, pelo amor de Deus, né? Então assim, o dono desse carro que vai ter ele como primeiro carro, ele vai ter que ser um cara desenrolado para, por exemplo, pesquisar na internet, pesquisar no YouTube, saber pesquisar no YouTube, fuçar o YouTube inteiro, porque sempre tem mecânico postando problemas específicos de carros específicos. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Saber pesquisar no Facebook, entrar no Facebook, não ter preguiça de fazer uma conta, às vezes não tem, não tenho conta no Facebook, não vou pesquisar, não vai estar em nada. Cara, para de preguiça, entre no Facebook, vá nos grupos, saiba pesquisar nos grupos, porque às vezes você vai postar, né? Poste também, não tenha vergonha de postar, de interagir. Se ninguém te responder, saiba pesquisar, porque às vezes as pessoas elas não te respondem pelo simples fato de que você está perguntando uma coisa que já perguntaram 67 vezes. E aí você fazendo uma mísera pesquisa no grupo do Facebook, você vai ter lá inúmeras respostas para o seu problema, inúmeras respostas até parecidas, certo? Então assim, você vê que tem que ser muito desenrolado. E tem que ser desenrolado também com um mecânico, porque mecânico, e esse é um ponto muito importante, por esse carro ser um carro médio, apesar dele ser mais antigo e tá fora de linha, tem mecânico que é meio safadinho, né? Safadinho para não dizer outra coisa, que vai olhar para esse carro médio e vai querer aumentar o preço de qualquer coisa que você for fazer, entendeu? Ou de querer ficar trocando coisas desnecessárias. E o cara muitas das vezes vai ter a malícia de ver que você é um cara novato nas coisas e não vai questionar muito por que o mecânico está fazendo as coisas e vai aceitar qualquer orçamento que te passarem. E aí, de novo, quantos donos de primeiro carro vão ter essa malícia? São muito poucos, né, pessoal? São muito poucos. E aí, somando isso tudo, o cara ser desenrolado, com o cara ter ali uma malícia com o mecânico, por exemplo, o cara às vezes vai ter um problema, e aí ele pesquisou no grupo, viu inúmeras soluções, ou viu até uma solução um pouco mais exata ali para o problema dele, vai chegar no mecânico,
às vezes nenhum mecânico que ele conhece, fala, olha, o meu carro tá com XYZ, ele tá com XY sintoma. Vai olhar pro mecânico, não, você não vai falar a solução, porque mecânico, inclusive, não gosta de ser ditado o que ele tem que fazer, né? Isso é uma coisa muito comum. Daí, quando ele for falar a solução para você do problema, se bater, por exemplo, com o que a galera dos fóruns, da internet falou, você já vai ter confiança de que aquele mecânico provavelmente é honesto ou que provavelmente ele vai saber mexer no seu carro. Agora, se for uma coisa, por exemplo, nada a ver e te passar um orçamento muito caro ou muito mais caro do que foi previsto ali com o que você conversou com a galera, aí você pode, por exemplo, ir em outros mecânicos, pegar outros orçamentos, formas alternativas de baratear, comprar peças por fora, tentar baratear ali ao máximo. E baratear, não tô falando comprar peças de má qualidade, não. Eu tô falando, por exemplo, comprar peça por fora, ir em outros mecânicos que tem ali a mão de obra, que vai ter uma confiabilidade, um custo-benefício melhor, entendeu? São várias essas variáveis que muitas pessoas que estão ali com o seu primeiro carro não vai ter, não só essa malícia, essa sagacidade, como também paciência para fazer todas essas coisas, entendeu? Então, assim, é complicado, sabe? É complicado. E outra, eu falei tudo isso aqui, mas se o cara aqui não gosta de carros, ele também não vai fazer nada disso. O cara que gosta de carro, ele vai ter toda essa paciência. O cara que gosta de carro, vai ter ali o primeiro carro, tá empolgado, ele vai ter essa paciência, vai fazer tudo que eu falei. Às vezes até eu não preciso nem fazer esse vídeo aqui, ele já vai fazer tudo. Ele já vai fazer tudo isso, porque o cara gosta, o cara quer aprender mais sobre o carro dele, às vezes tá querendo até mexer no carro dele. Então, assim, esse cara vai se sair muito bem. Então, assim, você viu que eu já meio que estipulei ali um perfil para o primeiro dono, né? E tem outro ponto também, mais um ponto, que é em relação a seguro, pessoal. Seguro desse carro para primeiro carro não vai ser barato. Você vai ver muita gente falando que pagou 1.000, 2.000, 2.500. Mas eu aqui no Rio de Janeiro, nos primeiros orçamentos que eu peguei, estava ali em torno de 7 a 9 mil reais o seguro. Tudo bem que eu não tinha o melhor perfil de todos e conforme o tempo foi passando, o meu perfil foi melhorando. Mas isso varia muito e provavelmente você pegar esse carro com o primeiro carro, o seguro vai ser caro e vai ser abusivo, beleza? Isso eu tô falando numa versão Essence de entrada manual. Imagina uma versão Dual-Logic, imagina uma versão T-Jet. Então, assim, são todas essas coisas. Então, resumindo, pessoal, não recomendo esse carro para primeiro carro com um cara que não gosta de carro e quer ter o carro só para ir do ponto A ao ponto B, não quer saber de manutenção, não quer saber de nada. Não recomendo, porque esse cara, ele vai gastar muito dinheiro com o mecânico, esse cara vai ser muito enganado por muitos mecânicos. Não recomendo esse carro para quem tá muito cru também, muito cru. Tipo, o cara saiu da autoescola, só dirigiu o mob da autoescola e vai pegar um Fiat Bravo como primeiro carro porque viu que tava barato. Não recomendo, tá? Não recomendo. Você vai fazer alguma cagada no trânsito, você vai fazer alguma cagada de aceitar orçamento que não precisa, você vai acabar gastando muito dinheiro que não precisa nesse carro. Não recomendo. Recomendo pro cara que gosta de carro, que quer aprender sobre carro, que tem carro na família, que conhece pessoas que têm carro, que possa orientar elas a bons mecânicos. Parentes, né, da família geralmente ajudam muito, né? E às vezes até parentes também podem recomendar maus mecânicos, isso acontece também. Todo mundo é suscetível a falhas, então possa haver um parente seu que vai recomendar um mecânico ruim e tá tudo bem, isso acontece. Mas aí basta você ter a malícia de não ser inocente também com tudo, entendeu? E aí, como eu disse, esse primeiro dono precisa ter essa malícia com tudo, sacou? Ainda assim não é um carro com mecânica muito complexa, mas ele tem muitos porémzinhos assim que o primeiro dono pode dar mole, pode ramelar, pode acabar gastando muito dinheiro, que foi exatamente o que aconteceu comigo em muitas situações. Tudo que eu falei aqui, pessoal, aconteceu comigo, de eu pegar orçamentos ruins, de eu acabar pegando indicação de mecânico que não era um mecânico tão bom, de eu acabar ficando caçando problemas, tive que caçar problemas em cantos obscuros da internet para resolver problemas desse carro, entendeu? Esse canal ele existe muito por causa disso, pelas experiências doidas que eu já tive com esse carro, que inclusive em um momento eu vou relatar algumas dessas experiências com vocês, porque eu já tive muitos gastos assim desnecessários com esse carro, entendeu? Então assim, são muitas dessas coisas assim que o primeiro dono, o primeiro dono não, o cara iniciante que vai ter esse carro como primeiro carro, ele não vai ter essa malícia, entendeu, pessoal? Que eu não tive. E aí é por isso que eu falo isso aqui com vocês. Bom, pessoal, voltei aqui para Menino Garage. A GoPro acabou a bateria ali no meio da gravação e aí só depois que eu fui reparar nisso. Mas enfim, tudo que eu falei vale tanto para as versões Dual-Logic, T-Jet, obviamente uma dessa aqui, Essence, beleza? Então, acho que baseado em tudo que eu falei, você já consegue tirar a conclusão
não só para essa versão, como para todas as outras, beleza, pessoal? Enfim, se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, ou se você concorda ou discorda, mano, comenta aí, deixa seu comentário, que eu vou interagir aí com vocês, beleza, meus amigos? Melinho daqui e valeu!